Galera, a química, a famosa química, a química do terceiro ano, que é a química orgânica, a tão falada e tão discutida ao longo de muitos anos, é a química que nós vamos estudar. E essa química, gente, ela começa a interagir junto conosco por um elemento químico principal chamado de carbono, galera. Esse carbono, ele está presente em todas as substâncias orgânicas, em mim e em você. É este carbono aí que a gente vai estudar ele. E quando a gente estiver estudando o carbono, nós estaremos também colocando em prática os conhecimentos da primeira série e os conhecimentos da segunda, porque é um treinamento que eu faço junto com o meu aluno da terceira série. Ao mesmo tempo que eu passo conteúdos da terceira, no caso do carbono, entender quantas ligações químicas ele faz, entender se ele está ou não reagindo, se ele faz uma ligação química, que tipo de ligação é, como é que é o desenho da estrutura, como é que é a molécula, tudo isso eu estou tratando de química do primeiro ano, galera. Se ele reage, e se na reação, quanto dele é necessário e como é feita a reação, isso é química do segundo ano, galera. Então, quando eu estiver falando sobre a química orgânica, do carbono principalmente, eu vou estar aqui sempre fazendo flashes, trazendo aqui conhecimentos de química das primeiras séries e das segundas séries, tá bom? E entendendo como é que é a estrutura do carbono, nós vamos entender quais são as substâncias químicas que assim ele forma, quais são os derivados do petróleo, o que é que está dentro da química orgânica chamado de hidrocarbonetos, o que são isso? Nós vamos estar estudando. Além disso, o tão falado e tão mencionado álcool 70, álcool em gel, vamos estudar os alcoóis, vamos estudar as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, vamos estudar as funções, as substâncias orgânicas em si. Além disso, nós vamos entender também que uma substância, só porque eu mudei apenas a posição do elemento químico, eu transformei em outra. Isso aí chama-se isomeria. Também nós vamos estar estudando, tá certo? As reações entre essas substâncias orgânicas, que são várias reações químicas. Quando eu estiver falando de reações químicas, também eu vou estar tratando aqui de química da segunda série, de cinética química, de equilíbrio, de termoquímica, são químicas da segunda série. Também eu vou estar tratando aqui de química da primeira série, de quantidades, de estequiometria. Então, toda vez que eu estiver falando da química da terceira, eu vou estar trazendo à tona tudo que estudou, ou, suponha que estudou, a química da primeira e da segunda. E se eu não estudei, professor, e nunca vi? Não tem problema, estamos aqui para aprender. Além disso, a gente vai estudar também os polímeros, que são as macromoléculas, que é a química, vamos dizer assim, que a gente tem contato, é a química que a gente toca, que a gente vê, que são as macromoléculas. A gente vai ver vários polímeros. Resumindo, a química do terceiro ano é a química do carbono. E a partir de entender esse elemento químico, que é o C, e quantas ligações químicas faz, qual é a família que ele está lá na tabela periódica, a sua distribuição eletrônica, todo o seu check-up, o check-up do carbono, a partir daí a gente vai ter um norte e como chegar em altos níveis da química orgânica, tá certo? Esse é o que eu estou falando a respeito da química orgânica, tá bom? Então, gente, dando um pausa aqui, que eu fiz apenas aqui um levantamento do que nós vamos estudar ao longo deste ano de 2021, está aberta a oportunidade agora para vocês interagirem junto comigo. O que vocês querem falar? O que vocês almejam este ano? Qual é o foco de vocês este ano? Vamos lá, galera? Pode falar aí. Pode arrochar. Não tem a pena, não. Escreva no chat. Estou no aguardo. Eita, acho que estão dormindo, hein? Rapaz, estão dormindo. Ah, este ano eu almejo construir minha própria barbearia. Coisa boa, Matheus. Se você quer abrir a sua própria barbearia, é essencial você entender da química orgânica. Quem sabe você, Matheus, não comece a manipular e criar, através das nossas aulas de química,
produtos que você vai vender, certo? Produtos de limpeza, produtos da barbearia, de barbear, shampoos, detergentes, sabonetes. Essa é a química que é a química prática, a química empreendedora. O que mais? Só o Matheus aqui vai interagir comigo? Hoje eu tive tantas interações já. E eu sei que aqui é a turma da terceira vespertina, eu sei que estão um pouquinho os alunos agora de tarde, né? Nesse momento, mas vamos interagir. Só tá a minha pessoa, não tenha medo não. Vamos lá, vamos interagir, vamos fazer essa reação química acontecer entre nós, tá bom? E aí? Alguma coisa mais? O que vocês esperam na química? O que vocês têm de foco na vida de vocês esse ano? O que vocês almejam? Isso, estou dedicando esse ano para o Enem. Isso, para tirar sobre o Enem junto com coisa boa. Estou aqui mesmo para isso também. Vamos aqui, foco no Enem. Foco no Enem, galera. Foco no Enem. Coisa boa. Então, vamos lá. Não sei se vocês já responderam às atividade diagnóstica, avaliação diagnóstica, mas vamos tratar aqui um pouquinho da avaliação diagnóstica, tá certo? Vamos só lembrar um pouquinho o que vocês vão precisar, tá certo? De conhecimento dos anos anteriores. Primeiro, para ter uma reação química, tem que ter uma evidência química. Se houve uma reação química, houve uma evidência. E essa evidência é o quê? É uma mudança de cor, é uma explosão, que é muito legal, é uma formação de precipitado, é muito legal, é uma evidência química. E se há uma evidência química, é porque houve uma interação correta, coerente química. E essas ligações aí, a gente vai estar precisando desse diagnóstico se vocês estão lembrados dessas ligações químicas. Dentre elas existe a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica é uma ligação eletrostática, é uma ligação entre elementos de cargas opostas, como, por exemplo, o sal de cozinha, o famoso cloreto de sódio, o NaCl. É uma ligação entre o sódio, que a tendência aí ele é doar, e o cloro, que a tendência é receber. Então, há uma carga aí, é uma reação de cargas diferentes, de cargas opostas, e aí há uma atração eletrostática. Então, por ser uma atração aí, por ser uma reação aí, uma ligação química de cargas opostas, nós chamamos ela aí de ligação iônica, que é uma ligação super forte. É uma ligação química que, por exemplo, o próprio sal, se eu colocar ele na frigideira, numa panela, sozinho, ele não vai passar para o estado gasoso facilmente, não, porque o ponto de fusão é altíssimo. Para derreter o sal no fogo é muito difícil. No fogo normal de cozinha não vai conseguir, certo? Outra coisa, se uma vez eu colocar o sal na água, ele vai conduzir corrente elétrica, porque eu vou fazer aí a mistura. E essa mistura química aí, que eu vou fazer da água com sal, vai fazer com que essas cargas, essas partículas, esses átomos, eles se desprendam, porque houve aí uma ionização, e aí vai formar ali partículas positivas e negativas, os cátions e os ânions, e ele vai dar ali condição para conduzir corrente elétrica. O sal na água conduz corrente elétrica, mas o sal sem água, se eu colocar os fios separados ali dentro de um pacote de sal, não vai conduzir corrente elétrica. Então é isso que a gente tem que ter conhecimento um pouquinho. Outra coisa, os elementos químicos, como quando ligam entre eles podem fazer uma ligação simples, como por exemplo o próprio cloro, que está na família 7A, o flúor, que está na família 7A, o iodo, o bromo, que está na família 7A, eles fazem apenas uma ligação química do tipo covalente, galera. Por quê? Porque ele já tem 7 elétrons na última camada. Isso aí é o que vocês vão precisar da avaliação diagnóstica. O oxigênio, por estar na família 16 ou 6A, ele só tem 6 elétrons na última camada, então ele faz uma ligação dupla, tá certo? Uma ligação dupla. O enxofre, o oxigênio, ele faz uma ligação dupla, porque ele tem 6 elétrons na última camada. E o nitrogênio, por ele ter 7 elétrons ou só 5 na última camada, 7 no total, mais 5 na última camada, ele precisa de 3 para ficar com 8. Por que com 8? Porque 8 é a teoria do octeto. A maioria dos elementos químicos faz as suas ligações químicas para ficar com 8 elétrons. Então, o nitrogênio ele faz uma ligação tripla.
Quando ele faz uma ligação tripla, está fazendo aqui a sua ligação covalente. O oxigênio dupla, covalente, e o cloro simples, covalente. Mas quando eu tenho aqui dois metais aqui, eu tenho uma ligação metálica, tá certo? Uma ligação metálica, por exemplo, ferro com ferro, sódio com sódio. Eu tenho uma ligação metálica, zinco com zinco. Eu tenho aqui dois metais, uma ligação metálica. Então, são esses conhecimentos de ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, que vocês vão precisar para a avaliação diagnóstica de hoje, tá bom? Então, galera, a pergunta é, alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento hoje? Algo para me perguntar aqui que ainda não entenderam dessa avaliação diagnóstica ou do que vão estudar neste ano ou de algo sobre mesmo o que vocês esperam na química, galera? Alguma dúvida? E aí, alguma dúvida? Beleza, Diogo. Já responderam já o questionário da frequência? O questionário da frequência já responderam? Certo. Quando vocês... É só... Certo, Diogo. Quando você, Diego... Quando você tiver acesso, é só clicar no link, tá bom? E responder, certo? Então, gente, desde já agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Como a palavra do início que eu falei na aula de hoje, vida e vida com abundância. Vamos persistir, ser otimistas, não desistir do nosso foco, do nosso sonho, certo? Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Estou aqui para ser parceiro de vocês, tá bom? Estou aqui para ser o professor de vocês e também o cooperador na vida educacional de vocês. Que a cada dia vocês sejam os protagonistas da vossa história. Não desistam dos vossos sonhos. Persistam. Vá em frente que vai dar certo. Tá ok? Muito obrigado de coração. Fiquem na paz de Deus. Tenham uma ótima tarde, um ótimo dia em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado e que Deus vos abençoe e vocês estão liberados da minha aula aqui virtual. Até o nosso próximo encontro. Claro que o nosso próximo encontro nós vamos saber já o dia, mas o dia é na terça-feira, tá bom? Aí, se vai ser na próxima ou daqui a 15 dias, a coordenação vai colocar, tá bom? Muito obrigado aí, fique na paz de Deus e tenha uma ótima tarde em nome de Jesus, tá bom? Tchau!